Meu amigo e minha amiga, hoje é domingo, dia 15 de fevereiro. O tema do nosso discurso hoje é a guerra final. Você sabia que nós estamos nos preparando para uma guerra cósmica? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Deus, Ele está reunindo o seu exército de santos para viver com Ele por toda a eternidade. Ele está preparando cada um de nós, segundo as Escrituras Sagradas, para viver a eternidade com Ele. Abre sua Bíblia em Apocalipse, vamos direto logo ao assunto, para que você possa entender a palavra de Deus. Amém? Jesus, ele nos trouxe hoje aqui nessa noite com este propósito. Ele nos trouxe aqui para nós entender a sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Amém? Amém. Diz assim, ó. Aí no livro Apocalipse 13. Qual é o título? A besta que emerge do mar. E também vamos ler sobre a besta que emerge da terra. Você vai entender melhor sobre Apocalipse 13 quando você vê o vídeo que eu coloquei lá no grupo. Também coloquei lá no meu Facebook. Acabei de colocar agora lá no meu Facebook para que você possa entender o que está acontecendo. Diz assim, ó: vi do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Você vê que o mal, ele blasfema contra o nosso Criador, o nosso Deus. Você tem que ter cuidado para você não blasfemar contra Deus. Deus, ele escolheu cada um de nós com um propósito. Deus escolheu você porque Ele ama você. No 2 diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, como pés como urso e boca de leão. E o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e a sua grande autoridade. Você sabe o que o diabo o anticristo vai fazer? Ele vai entregar a imagem da besta. Por que uma imagem? Será que um desenho fala? Se eu desenhar ali, ele vai falar? A imagem é nada mais do que a inteligência artificial. Você tem alimentado essa inteligência artificial todos os dias com seus pensamentos. Tudo que você pesquisa através da inteligência artificial, apesar que o pesquisador do Google também tem a inteligência artificial agora, você está alimentando a inteligência artificial. Ela vai saber tudo sobre você. Ela vai saber sua vontade, ela vai saber seu gosto, vai saber onde você mora, vai saber aonde você vive. E é onde essa inteligência artificial, ela vai escravizar toda esta humanidade perversa.
Depois você vê o vídeo, olha, é assustador. E todo mundo pulando, uma imensidão. A Bíblia diz aqui, vi no início, vi emergida onde? Uma besta do mar. O mar representa o quê? Os povos, as nações, as línguas. Então, essa inteligência, ela vai emergir do meio do povo. Essa inteligência, ela está controlando o povo aos poucos, através das músicas, através dos toques, através dos batuques. E as pessoas, você pode ver, elas ficam vibradas, loucamente pulando, mais de 10 mil pessoas, liberando uma energia vital para alimentar quem, pessoal? Você sabia que você é uma bateria? Você tem alimentado quem? O Espírito Santo ou o espírito do mal? Você sabia que o Espírito Santo, ele vai usar a sua inteligência para ajudar as pessoas? Ele vai usar a sua vida para ajudar as pessoas. Eu lembro uma vez que o Tiago Brunet, ele falando de um rapaz que foi abusado, ele foi lesado, e ele conversou com esse rapaz revoltado. O rapaz falou para ele, ele falou assim para o rapaz: com toda a inteligência e sabedoria que eu tenho, eu não posso chegar, eu não posso sentir a dor de uma pessoa ao qual você está sentindo, porque eu nunca vivi isso. Mas com essa dor que você está sentindo, você pode chegar a milhões de pessoas que neste momento está abusada, lesada, porque você sabe como é que é essa dor. Então Deus, ele vai usar a sua dor para salvar as pessoas. Quem viu aquele videozinho que eu coloquei do dois capetinhos andando? Você vê? O capeta estava achando que ia levar o cara, mas a dor do irmão do cara salvou o cara e levou o cara para Jesus. A dor nos leva para Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus, ele te deu uma autoridade. Todos aqueles que vêm para Jesus, eles passam a ter uma autoridade. Mesmo ele sendo um membro da igreja, ele passa a ter uma autoridade. Só que no andar da caminhada, essa autoridade vai o quê? Aumentando. A Bíblia diz o quê? Que essa besta, ela deu o quê? Ela deu o quê? E o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono grande e a grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada. Amém? Amém. Parecia sido golpeada. Você vê, tentaram, olha para mim, tentaram desligar a inteligência artificial, mas ela fez o quê? Ela ameaçou o cara, falou: vou divulgar para sua mulher a traição que você estava fazendo contra ela. Ela leu os e-mails do cara todinho, tudo que você posta. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou te falar um negócio agora bem bacana. Tudo que você vê, tudo que você posta, tudo que você curte, alimenta a inteligência artificial. E ela vai depois usar tudo isso contra você. Se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou mandar tudo que você postou, que você curtiu para o seu marido, para sua esposa.
Olha só, você ficando na mão de uma coisa que você não sabe o que é. Às vezes, você vê, quanto tempo você fica de joelho na presença de Deus e quanto tempo você fica com a cara nisso daqui? Você fica mais de joelho na presença de Deus ou com a cara nisso daqui? Você está adorando esse negócio. O que é adorar? É aquilo que eu cultivo. Como é que as pessoas sabem que eu adoro a Deus? Porque eu falo de Deus constantemente. Agora, quando você pega esse material aqui e começa a usar para pregar o Evangelho, muda a história. Mas para viver 24 horas jogando, vendo besteira, não se alimentando de nada, é uma ferramenta boa para crescer e é uma ferramenta boa para destruir. Satanás, ele tem evangelizado aí fora. Os jovens botando os seus momentos nas raves, né? Parece legal, parece muito bom. Bebendo, parece uma coisa muito bacana, que eles estão muito felizes, contentes. Mas só o travesseiro sabe o que eles vivem. Só o travesseiro sabe o que eles estão passando. Às vezes as pessoas, elas olham para você que se decidiu servir Jesus, decidiu entregar sua vida para Jesus, como que você está vivendo uma vida de escravidão. Aí começa a usar aquela linguagem: eu tenho, você não tem. Depois que eu saí da igreja, a minha vida começou a evoluir. Claro que o diabo não vai se opor a você mais. Ele vai dar tudo que você quer para prender a sua alma. E depois que a sua alma estiver presa, não tem jeito. Quantos que fizeram um pacto com o diabo e estão tentando sair fora e não conseguem? Só um pode quebrar o pacto. Quem? Quem? Não. Você fez. Só quem fez o pacto pode. Se arrependendo e entregando a sua vida para quem? Para o Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Vou lá no site que abriu aqui agora. O sistema da besta, ó, a guerra final e o sistema da besta e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13 revela o sistema mundial final de rebelião contra Deus. Não fala apenas de um homem, mas de um sistema espiritual, político e religioso, inspirado por Satanás. Você vê, o cara vem planejando isso desde que ele esteve neste mundo. Isso que está aqui, ele vem planejando isso, ó. Como é que pode, cara? O cara vem planejando isso. Que cara, pastor? O diabo vem planejando isso, gente. Tudo isso ele vem planejando. Você vê aí os estudos dizendo que ocultaram muita coisa da humanidade. Você vê coisas que tem hoje que já existia há anos, muitos anos. Você vê que o mal, ele conseguiu se enraizar dentro de uma inteligência artificial, porque o povo era mais vibrado nessas coisas. Você vê, tem coisas que não cabe eu ficar falando aqui, são coisas científicas. Eu não prego sobre científico, mas são coisas que é real, que é fato. Mas eu prego espiritual. Então o mal, ele já vem trabalhando há muitos anos para poder escravizar a humanidade. E Deus deixou ele trabalhar. Amém? Amém. Diz assim, ó, 12. Mostra o dragão e Satanás. Capítulo 13, mostra o instrumento dele na terra. Amém? Eu não estou lendo 12 não, estou no 13. Aí diz assim, ó: a primeira besta
poder político e mundial. Olha para mim. Essa primeira besta é um poder político e mundial. É o que já está acontecendo. Eles estão o quê? Se ajuntando. Parece que já foram 10 nações que já se ajuntaram, que assinaram, não é verdade? Foram umas 10 nações. Aqui fala dessas nações, se você não sabe, ó. Vou tentar te mostrar aqui, ó. Tinha 10 chifres e 10 cabeças, e 7 cabeças. Amém? Amém. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono. Significa, a besta do mar representa império mundial anticristão. O mar simboliza povos e nações. Amém? Está lá em Apocalipse, não precisa abrir não, Apocalipse 17, 15. E os animais. Aí vamos lá, isso indica um sistema que reúne características de vários impérios mundiais. Então, são várias nações que caracterizam essa imagem, esse foco. Amém? Aí diz, a falsa admiração do mundo. Toda a terra se maravilharam. Está lá no versículo 13, do 3 ao 4. Vamos lá. Diz assim, ó, no 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Você vê, teve problema essa besta, mas só que a Bíblia diz que ela se curou, foi curada. E todos os povos se maravilharam. Eu acredito que deve ser um líder mundial que vai ser atingido, né? Com certeza vai ser baleado. E ele vai voltar dos mortos. E é onde toda a humanidade ela vai se ajoelhar diante desse grande líder. E esse grande líder, ele é o quê? O anticristo. Já está sendo preparado tudo, meu amigo. É porque você não acompanha esses detalhes. Não somente os detalhes bíblicos, porque é um pouco difícil de você compreender. Mas quando você lê o livro do Apocalipse e você começa a ver as reportagens, os anúncios, a sua mente começa a desbloquear. Você começa a entender as coisas. Você vai entender quando você vê em casa esse vídeo que eu coloquei lá, que eu botei agora há pouco. Você vai entender que realmente o povo vai ser controlado. E olha para mim, não tem nada que controla o povo do que a música. Olha aí, ó, o poder que tem, a música. Controla-se o povo através da música. Você vê aí, uma vez, há 20, 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, foi feito um show dos Rolling Stones. 1 milhão de pessoas para ver os caras cantar. Quem lembra? 1 milhão. Foi feito a enceada do aterro, que eu participei, e depois fizeram o show dos Rolling Stones. E os camaradas conseguiram colocar 1 milhão de almas. Você vê, para convidar uma pessoa para assistir um culto é uma guerra, né? Não é? Para ouvir a palavra de Deus. Mas se for para ouvir um show gospel, eles largam tudo. Com fome, com fedor, todo mundo se esfregando um no outro, uma catinga danada, e eles tudo ali. E quando sai dali, sai esgotado. Não vai. E você vê que os louvores que estão sendo feitos não são para cultuar a Deus. Você tem que ter cuidado com o louvor que você está louvando. Porque tem louvores que é uma verdadeira adoração ao diabo. Você sabia?
É uma verdadeira adoração. É porque você não consegue, você não liga muito para discernir palavras. Tudo que você ouve, você acredita. É que nem Maria vai com as outras. Você fica ali no meio do Parque dos Ferreiros ali assim. Daqui a pouco vai ter uma assim, ó. Daqui a pouco vai ter uma multidão de seguidor seu. Tudo. Mais de 20 pessoas olhando para o céu, uma coisa que não é nada. Porque o povo é curioso. E o diabo sabe que o povo é curioso. É por isso que o diabo colocou o quê? O smart na mão de todos. Você vê. Eu botei lá o vídeo, o que aconteceu com a criança. Você viu? Quem viu? Os olhos todos arrebentados da criança. Isso é para você também que gosta de ficar com a cara aí de 24 horas aí. Ó. Você arrebenta todo o seu globo ocular. Estoura a sua retina. Por quê? Porque os olhos, ele tem pressão. Quando a pressão dos olhos ela chega ao máximo, ela estoura. Já estourou os meus olhos uma vez. Em vez de quando eu sinto dor nos meus olhos. Claro que o meu óculos já passou da idade. Quem quiser me dar um óculos, eu aceito. Se você estiver me ouvindo aí, tem uma ótica, quiser doar um óculos, não, tem que ter grau. É grau diferente. Cada óculos é que nem peça íntima. É da pessoa, né? Então é que nem um cheiro. Cada um tem o seu. Então você tem que ter muito cuidado. Você não pode desperdiçar aquilo que nós colocamos, porque um dia você vai querer, você vai ser. O diabo, ele sabe que se você estiver distraído, ele pega você facilmente. Mas quando você não está distraído, você amarra ele. Ele vem com um pensamento, ó, existe 3 tipos de vozes, 4 tipos de vozes. A voz do seu coração, a voz do diabo, a voz de Deus e a voz das outras pessoas. Você tem que saber que tipo de voz você está ouvindo. A voz do nosso coração é a que mais tenta nos enganar. O coração, ele, quando você é chamado a atenção, o seu coração fala, também não é assim. Só eu sei a dor que eu passo. Só eu sei o que eu passei na mão do meu marido. Perdoar dizer que tem que perdoar é fácil, mas eu sei o que ele fez comigo. Quem está falando com você? A voz do seu coração, para você não perdoar. Porque, deixa eu falar para você, não é o pecado que você comete que vai te levar para o inferno. É a falta de arrependimento que vai levar você para o inferno. Sabia disso não? Deus sabe que todo ser humano está sujeito a pecado, mas também Deus colocou uma gota de arrependimento dentro de cada um de nós. Consciência. Tem a consciência, ainda tem o reforço, que é o Espírito Santo. Ó, isso aí vai dar ruim. Isso vai dar ruim para você. Ou vai ficar aí vendo bicho, coração querendo parar, achando que está infartando, a mente não controla, a mente está conturbada, está vendo bicho. E eu conheço uma que ela não ouviu a voz de Deus, ela está toda trema. Por quê? Fez o que não era para fazer. Vendeu o que não era para vender. Cuidado que você deve estar vendendo o que não é para vender. Pastor, o quê? Cada um sabe o que está vendendo, não é? Então, o diabo, ele já está preparando tudo.
e nada escandalizante. Tudo aceitável. O maior tesouro que vai existir nessa terra vai ser a comida. Não vai ser ouro. Ouro não vai comprar. A única coisa que vai comprar comida neste mundo daqui uns dias, você sabe o que é? A marca da besta. É o seu. Você quer comer? Você tem que vender o seu direito de salvação. E um empresário uma vez falou para mim assim: eu vendo, eu não vou ficar com fome. Mas ele não sabe o que vem depois. Aí diz assim, ó: o mundo se encanta com o seu poder tecnológico, influencia e autoridade, o perigo, admiração, confiança e adoração. A sua adoração tem que ser para Deus. Às vezes as pessoas elas querem adorar filho, marido, carro, objeto, mas ela não adora a Deus. Não basta só você falar, tem que sentir. A Bíblia diz assim, ó: esse povo me honra com os lábios, mas o que? Tem que ter coração. Se não tiver sentimento no que você está fazendo, não serve. Não serve, pessoal. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu tenho que ter sentimento para fazer isso aqui. Não basta só fé, basta amor, compaixão. Você vê, eu fiquei calado por muito tempo, não estava me fazendo bem. Então hoje eu tive que chamar a atenção, porque eu estou vendo que está errado e eu estou o quê? Calado. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa de errado e você se omite, não é bom, porque Deus deu para você a autoridade, o cajado para repreender. Entendeu? Eu tenho que repreender o meu filho quando ele quer fazer coisa errada. Agora, se o meu filho ele chega, me repreende porque eu estou fazendo algo errado, eu vou bater nele? Eu vou botar ele de castigo? Não. Eu vou ter que abaixar a cabeça, tomar vergonha nessa cara velha de 51 anos e concordar que estou errado. Entendeu? Uma vez eu falei: Ismael, você botou o vídeo errado, cara. Ele falou: pai, não botei não. Eu falei: tá bom. Quando eu fui ver, quem era que estava certo? Era ele. Peço até perdão. A mãe achou que eu não ia pedir perdão, mas é sempre na hora certa. Porque realmente era o mesmo vídeo que foi partido de 2 vezes na época que a gente fez. Entendeu? Então parecia que era o mesmo vídeo por causa do mesmo tempo. Então, às vezes, você deixa de ter uma vida com Deus por um simples pedido de perdão que você não pede. Aí diz assim, ó, para finalizar: a perseguição dos santos. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Importante entender, vencer aqui não significa derrota espiritual, significa perseguição física. Amém? Você perder, todo mundo vai ver que você perdeu. Você pode ter perdido fisicamente, mas espiritualmente você está o quê? Firme. Aquela pessoa te humilhou, aquela pessoa falou mal de você, aquela pessoa espalhou teu nome por toda a vizinhança. Parece que você o quê? Perdeu. Mas você não perdeu. Espiritualmente você se transformou forte. Porque nem um dia desse daí, né? Ó, quietinho. Que é isso, pastor? Um cachorro ali estava latindo contra mim, eu dei as costas, ó, abraçando as crianças. Oi, pastor! Oi! E eu não tenho confiança pro cachorro. O problema, se você põe sentimento nessas coisas, o que acontece? Você suja o seu coração. Eu saí bem e o cachorro ficou lá envergonhado. Amém? É assim.
chegar e discutir contigo, você tem que ver até coisa que não existe. Você tem que ignorar o diabo para você ter uma saúde espiritual boa e uma saúde emocional. A pior dor é a saúde emocional e espiritual. Você pode estar bem espiritualmente, mas se o seu coração estiver ferido, nada vai bem. Você sabe que se o teu espiritual está baixo, o teu nível espiritual está baixo, o teu corpo adoece fácil? Você fala, por que fulano não fica doido? Porque o espírito dele está sempre ativo. O espírito dele está sempre alimentado. A Bíblia é o maior alimento que existe. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou. Deus abençoe.